Fala, meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tudo o que você precisa saber sobre o nosso Gigante da Colina você encontra aqui nesse vídeo. Vamos repercutir ainda a derrota de ontem, né, contra o Lanús, estreia de Fernando Diniz. Vamos escutar aqui o treinador do Vasco, né, Fernando Diniz, e vamos falar desse momento que ninguém aguenta mais. O Vasco 9 jogos sem vencer, um mês. Você lembra quando foi a última vitória do Vasco? A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo, beleza? Antes, eu conto com você. Eu sei que você tá chateado, tá pé da vida, mas dá o like para ajudar o canal. Se você gosta aqui do canal, gosta dos meus comentários, deixa o like aqui pro YouTube continuar recomendando. Nesse período, né, onde o Vasco só perde, a galera acaba se afastando, então é muito importante você deixar o like para, enfim, o canal aqui não cair em desuso. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu se não for inscrito, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Vamos começar direto nos assuntos, sem enrolação, vamos falar de Vasco, né? O Vasco ontem, na estreia do seu novo treinador, Fernando Diniz, acabou derrotado mais uma vez. O Vasco perdeu por 1-0 para a equipe do Lanús, aqui em Buenos Aires, né? Eu estou gravando fora do estúdio exatamente porque eu estou aqui em Buenos Aires, vim aqui para o jogo ontem, ainda estou aqui. Enfim, é mais uma partida daquelas, né? Eu acho que até nos primeiros minutos ali, nos primeiros 25 principalmente, o Vasco estava bem ali, com essa novidade, né, que é Fernando Diniz, estava controlando bem o jogo, com posse de bola, mas dali em diante o Vasco acabou o gás, e depois que acaba o gás fica muito complicado, né? Fica muito complicado, o Vasco não consegue, principalmente no segundo tempo, não consegue mais jogar e é dominado pelo outro time. Depois ainda tivemos a expulsão do Hugo Moura e aí a vaca foi pro brejo. Mas a partir do momento que o Lanús abriu o placar, quando o Lanús fez 1-0, o psicológico do Vasco já está muito abalado, né? Dali em diante o Vasco já não conseguiu jogar mais, não conseguiu mais nada, né, na partida e foi completamente dominado na parte final pelo Lanús. O Vasco que até teve uma boa posse de bola, mas achei uma posse muito inútil. O Vasco praticamente não criou jogada de gol. Teve um ou outro chute de fora da área, mas não criou jogadas de perigo contra a meta do Lanús. O Lanús teve uma vitória bem confortável. O novo treinador do Vasco, Fernando Diniz, após o jogo, analisou a sua estreia e essa derrota do Vasco, falou bastante sobre o psicológico do time que está muito abalado e realmente confirmou que após tomar o gol, o Vasco não conseguiu jogar. Confira só. Boa noite. Eu concordo com a análise, boa parte dela, que o primeiro tempo o time jogou bem. A bola marcou bem também, marcou alto, principalmente o começo do jogo, o time estava mais fresco. E o que faltou no primeiro tempo, na minha opinião, foi ter mais agressividade. Tinha hora que a gente já tinha envolvido o Lanús, o jogo se apresentava para ser mais vertical e a gente continuava trocando passe mais lateralizado. No segundo tempo também, o começo, eu achei que a gente foi mal. Acho que o gol, quando a gente toma o gol, o time perde um pouco de confiança e aí as outras coisas começa a vir um histórico recente e o time acho que deu uma sentida. Também a gente teve que fazer as trocas e por mais que tenha sido só um treino, a gente aproveitou muito o dia de ontem para treinar. Aí tinha uma tendência nas trocas a gente ganhar um pouco de vigor físico, mas perder um pouco da ideia do jogo. E depois da expulsão ficou muito difícil para a gente tentar um empate. Mas eu acho que a equipe, por conta do primeiro tempo e um pedaço do segundo, tem coisas positivas para a gente colher e corrigir as coisas erradas que a gente fez no jogo e principalmente também no aspecto anímico. O processo de negociação, da minha parte, ele foi fácil porque eu queria vir para o Vasco muito. Eu tive outros convites para trabalhar na Série A já e tive muito convite para trabalhar fora do Brasil, nesse momento da minha carreira. Eu sou muito grato ao Vasco por ter vindo aqui em 2021. Eu aprendi coisas importantes aqui na minha primeira passagem. É um time, um clube que eu gosto, uma instituição que eu admiro muito e que eu tenho identificação, adoro a torcida, a maneira como eles apoiam. Naquele Série B que eu tive aqui, eu vi coisas da torcida do Vasco inimagináveis, de
3 horas da manhã em São Luís, ter, sei lá, 4, 5 mil pessoas. E Recife, mesma coisa, ali no CT, a gente viajando para Recife, mesma coisa. E eu acho que é um time que nesse momento precisa de ajuda. Eu queria muito vir aqui ajudar. E o fato do Pedrinho, seu presidente, e o Felipe também, estar envolvido nesse processo, são pessoas que eu tenho carinho, tenho muita admiração. E é algo assim que me fez ter mais vontade ainda de vir. E obviamente eu gosto do elenco do Vasco. Acho que a gente tem time para produzir muito mais. E a gente vai trabalhar para isso. A outra pergunta eu não sei, eu esqueci. O que melhorar? Nesse primeiro momento possa melhorar? Ainda é muito incipiente, né? A análise, muito pouco tempo. Mas obviamente que pelo histórico recente tem um pouco de perda de confiança, que é normal nesses momentos, mas a gente precisa resgatar a confiança disso, ter coragem para enfrentar esse momento. Se dedicar ao máximo. Eu não tenho queixa para falar da dedicação dos jogadores hoje, absolutamente. Os jogadores correram, tentaram, se dedicaram, marcaram alto o tempo todo praticamente, que é um time que joga bem aqui dentro da casa deles também, o Lanús, um time forte. E eu acho que a gente tem das coisas que aconteceram no jogo, a gente tem um ponto de partida para seguir e melhorar. Agora, melhorar coisas, tem muita coisa para melhorar sempre. Não só no Vasco, como nos outros times que eu trabalhei. A gente vai trabalhar muito para melhorar e fazer o time jogue bem, que ganhe jogos e que a torcida crie essa conexão com o time, porque a torcida do Vasco, ela de fato faz muita diferença. Bom, esse foi o nosso novo treinador, Fernando Diniz, que, bom, é o menor dos culpados, né, dessa situação toda que a gente está vivendo, pois o Vasco já está 9 jogos sem vencer. Você lembra quando foi a última vitória do Vasco? Foi no dia 12 de abril, já tem um mês. O Vasco já está há um mês sem vitórias. A última vitória do Vasco foi contra o Sport, em São Januário. O Vasco venceu por 3-1, 2 gols de Verratti e 1 gol de Ryan. De lá para cá, o Vasco perdeu para o Ceará por 2-1, empatou com o Flamengo em 0-0, empatou com o Lanús em 0-0, perdeu para o Cruzeiro por 1-0, empatou com o Operário em 1-1, perdeu para o Palmeiras por 1-0, perdeu para o Puerto Cabello da Venezuela por 4-1, perdeu para o Vitória por 2-1 e perdeu para o Lanús por 1-0. Então o Vasco já vem aí de 4 derrotas seguidas, 9 jogos sem vencer, um mês sem vitórias. Uma crise que ninguém aguenta mais, né? O torcedor do Vasco não aguenta mais. O Vasco tá tirando todo mundo do sério. Tá todo mundo perdendo os cabelos, ficando maluco com o Vasco, com a situação que o Vasco está metido nessa temporada. No sábado, o Vasco enfrenta o Fortaleza em São Januário, com a chance de quebrar esse tabu, mas, meus amigos, o Fortaleza não é um time bobo, não. Pelo contrário, é um time muito bem treinado. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui!